Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e junto com o professor Lucas. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Agora, a aula 88, os muçulmanos, terras banhadas pelo Mediterrâneo. E vou deixar dois recados bem importantes para vocês antes da nossa aula. Lembra daquele link de presença? Pois bem, né? Não há mais. Agora, as atividades obrigatórias é que dão presença para vocês. Tem os alunos que assistem as aulas pela televisão, pegam o material impresso no colégio. Pô, não tem outra palavra que não seja parabéns, está estudando. Mas quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, fazer um convite, venha conhecer aí o universo pedagógico digital, aula Paraná. Sem mais delongas, como diriam os mais antigos, dobrem as suas mangas, aperte o cinto, segure-se na poltrona, embarque nessa. Eu vou apresentar para vocês o objetivo da nossa aula. Identificar as principais características da civilização árabe, reconhecer Maomé como um líder religioso responsável pela unificação cultural e social do mundo árabe. Eita, essa vai dar pano para manga. Entender a expansão árabe como resultado do fortalecimento político e cultural pós-liderança de Maomé. Na aula passada, Hagia Sofia, os bizantinos, vimos também a história da religião, do movimento iconoclasta. E a primeira, gostei muito desse tema aqui, ó, Cisma do Oriente, primeira divisão oficial da cristandade. Ô, professor, volta lá, galerinha, foi muito bacana essa aula, assim como também a Semana do Conhecimento, né? Quem curtiu aquela aula do museu, foi muito bacana, né? A história dos chetás, da tribo indígena, originária do oeste do Paraná. Poxa, foi muito bacana, espero que vocês tenham curtido. Recebi bastante imagens de maquetes em todo o Paraná enviadas para mim. Parabéns a todos vocês que produziram, assim, e a galerinha do sexto ano caprichando, como banhadas pelo Mediterrâneo. Hoje vocês vão estudar os muçulmanos, o islamismo, a expansão islâmica, aula 88. Vocês sempre começam, junto comigo, né, fazendo uma problemática na nossa aula. Agora vocês são os historiadores da nossa aula, galerinha do sexto ano. Embarque nessa. Você saberia dizer a que se refere essa imagem? Professor, uma pedra gigante? É. Bom, da religião islâmica, professor? Do islamismo? É. Parece que as pessoas estão andando, professor. Uhum. Algumas estão encostadas lá embaixo, lá, ó, tocando. Tem um senhor assim, ó, tipo uma espécie de muro das lamentações, um lugar sagrado. Tem mais alguma aí? Aqui, o mesmo lugar da imagem anterior, só que num ângulo diferente. Agora nós estamos embaixo. Olha o tamanho disso. É, né, galerinha? Dá para ver o pessoal aqui, né, postando, colocando a sua mão, um momento de reza, enfim. É uma mulher, né? Mas a maioria são homens. É, né? Eu acho que é. Muito bem. Olha o tamanho disso aqui. Agora dá para você ter uma ideia do espaço desse lugar sagrado. Um peregrino rezando, grande mesquita. É a Kaaba, galera. É um lugar sagrado para os muçulmanos. Ela está localizada na cidade de Meca, na Arábia Saudita. É uma construção em formato de cubo, reverenciada por muçulmanos a grande mesquita. Já, claro que além de ser um lugar sagrado, é um objeto sagrado dentro da religião islâmica. Mas segundo diz que em algum momento houve algum estudo, está relacionado a uma espécie de um meteorito, uma espécie de um artefato do espaço. Pode estar relacionado. Os muçulmanos, esse é o nosso primeiro tema. Então, assim, o Império Bizantino conquistava terras no Ocidente, a Arábia surgia uma nova religião monoteísta, o islamismo. Sempre está em torno, enfim, a religião islâmica surgiu em torno de Maomé. Maomé, ele se apresenta como um profeta, e assim como ele também colocava Jesus Cristo também como um profeta, ele se coloca, inclusive, no mesmo nível. A única coisa que acontece é que Maomé está tirando Jesus Cristo como se fosse um status de filho de Deus, e sim como um profeta, que foi importante lá na época do Império Romano, assim como ele estava sendo importante para um outro povo no ano de 622, naquele período que ele estava vivendo no Oriente Médio. O Oriente Médio era principalmente caracterizado por muitos grupos chamados de beduínos, povos seminômades, com culturas extremamente diferentes, politeístas, inclusive. Essa região da Kaaba era um espaço de um panteão de vários deuses. É Maomé que vai torná-lo monoteísta,
Inclusive, esse é um dos principais pontos do islamismo. Ele diz, né, Maomé se tornando o profeta, dizendo que ele está recebendo uma mensagem do anjo Gabriel, e nessa mensagem, segundo inclusive essa ilustração, mostrando esse momento bíblico, não, esse momento religioso, né, do livro Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado, inclusive, do islamismo. E no caso o anjo Gabriel, falando que ele era o profeta, que ele deveria unir esses povos seminômades, chamados beduínos, os povos, né, os coraixitas, os grupos de comerciantes, inclusive, dessa região do Oriente Médio, deveria criar uma espécie de uma única religião para todos eles. Baseado no monoteísmo, e no caso esse único Deus seria chamado de Alá. Esse seria o principal Deus. Para fazer isso, a primeira coisa, ele deveria que iam na cidade de Meca adorar os deuses que acreditavam. Então, esses comerciantes passaram a perseguir Maomé, que ele acabou sendo obrigado a sair de Meca para Iatrebe. Depois passou a ser chamada Medina. Essa fuga de Maomé de Meca para Iatrebe aconteceu no ano 622 e depois, posteriormente, passou a ser uma espécie de marco inicial do calendário islâmico. Ou seja, no mundo islâmico, no calendário no Oriente, no calendário islâmico, né, no calendário muçulmano, o ano 1 deles não é o nascimento de Cristo como o nosso calendário ocidental, cristão, enfim. No calendário deles, o ano 622 nosso, para eles, é o 1. Então, se você fizer as contas aí, se você me ajudar, vai dar o quê? 2020, né? Menos 622, vai dar 1398, é isso? Acertei? Mais ou menos, né? Então, esse seria o ano deles, eles estão no ano 1398, vocês entendem? Eles quem? Não é? A região, os países que adotaram o calendário islâmico. Vocês entenderem que a fuga de Maomé, ou a saída de Maomé, a mudança de Maomé de Meca para Iatrebe, esse episódio é chamado de Hégira. Aconteceu em 622. Depois, Maomé e seus seguidores conquistaram Meca, ele retorna, inclusive é chamado de Guerra Santa, na força das armas, ele conquista a região, a cidade de Meca, derruba o panteão de vários deuses e impõe apenas um deus, né? Esse fato marcou o nascimento do Islã, em 630, né? Palavra que deriva do árabe, que significa submissão total a Deus. Meca tornou-se, então, a capital da religião muçulmana. Ao falecer em 630, ele morreu logo após, né? Em 632, Maomé já tinha conseguido unir, em torno do islamismo, várias regiões e criado já um Estado árabe, como eu vou mostrar para vocês aqui. Olhem lá, galerinha. Olhem o norte do Egito, o norte da África, o Egito. Olha o Rio Nilo, só para vocês se localizarem. Aonde que fica o Oriente Médio? Essa região em verde já está unificada sob o poder de Maomé em 632, quando ele morreu. Ok? Após a morte dele é que começam outras expansões, os chamados califados. E daí é outro período a partir de 630. Por que os comerciantes de Meca passaram a perseguir Maomé? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei. Vamos corrigir juntos? Os comerciantes de Meca passaram a perseguir Maomé pelo fato dele pregar a crença em um único Deus, né? E atrapalhar, além da peregrinação de muitos que iam lá para ver a Caaba de vários deuses. E esses comerciantes tinham medo de diminuir essa peregrinação. Dessa maneira, Maomé conseguiu reunir à sua volta um grupo de seguidores que desagradou comerciantes que lucravam com os peregrinos que iam à cidade de Meca adorar os deuses da região. Bom, aí vem o islamismo. Ó, aqui aquela imagem do início da nossa aula, a Caaba aqui. Aqui Maomé, inclusive, é como se não tivesse rosto, né? É uma representação muito comum no mundo árabe, não mostrar o rosto de Maomé. Muito interessante isso. A religião criada por Maomé é chamada de islamismo e seu princípio fundamental é a crença no único Deus, monoteísmo, né? Alá é um único Deus. Esses os princípios da religião islâmica, né? E Maomé é o profeta. É uma religião simples e esse é um dos motivos, segundo Boulos, segundo o historiador, de sua rápida expansão pelo mundo. É fácil de se aderir à ideia. Isso aqui é uma espécie de um desenho de Maomé rezando na Caaba, uma pintura de Istambul, cerca de 1595. Bom, aí tem os chamados, os principais princípios, né, as pedras fundamentais do islamismo. Primeiro, tem que acreditar em um único Deus, Alá, e seguir todos os ensinamentos de Maomé, que Maomé seria o profeta, o mensageiro. Depois, orar 5 vezes ao dia com o rosto voltado para Meca. Onde fica isso? Olha o professor de História com Geografia de novo. Você tem que fazer lá, se você um muçulmano, saber a posição, né, do lado norte, sul, leste, né, do mundo e sempre rezar para a visão ligada ao lado da região oriental do mundo. Dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que possui. Jejuar durante os 30 dias do Ramadã, mês do jejum. E, olha, esse é o mais interessante, não que os outros não sejam. Ir a Meca ao menos uma vez na vida, caso tenha recursos financeiros para isso. E se não tiver, se você ajudar um irmão, vamos dizer assim, né, a fazer uma doação, uma passagem para alguém que você conhece, islâmico, no mundo islâmico, né, enfim, uma pessoa da sua religião, que eles ajudassem, seria uma espécie de um bom agrado para Alá, se você pagasse para alguém ir também. Muito interessante isso. Bom, aí vem, após Maomé, vocês viram, 632, Maomé já ascende aos céus, e ele tinha todos os lugares para ir, inclusive, mas ele resolveu ascender ao céu diretamente de Jerusalém, o que vai criar um problema religioso enorme, porque é uma cidade sagrada para o cristianismo, para o judaísmo, e depois passa a ser também para o islamismo. Um dos motivos para você entender, se nós pudermos ligarmos o tema com as questões religiosas da região do Oriente Médio. Aí vem as expansões territoriais pós-Maomé. Ficou uma discussão entre quem deveria assumir, inclusive, a liderança do mundo árabe, se seriam os filhos de Maomé ou os generais, né, líderes locais do Maomé, né, do exército islâmico. Acabou que os califas ganharam, esses generais, e eles acabam tendo uma proposta de expandir, né, os seus domínios para várias regiões, inclusive chegam a dominar Constantinopla, a civilização do Bizância, o Império Bizantino, que vocês viram na aula passada com o professor Roberto, que é a famosa invasão turco-otomana, em 1453. São povo árabe, pra vocês entenderem aí onde que está a ligação da história. Eles dominam a região de Jerusalém, né? Eles dominam praticamente todo o Oriente Médio, todo o norte da África, chegam na Europa, invadiram, dominaram Espanha e Portugal, aí vem toda uma guerra dos europeus, né? Os luso-castelhanos, portugueses, espanhóis, as guerras de reconquista, expulsar os árabes da região, e vai dar trabalho, são guerras, né? Porque os califas criaram reinos, que são chamados de califados nessas expansões. Sob a liderança dos Omíadas, é um dos califas que vão criar uma dinastia, os muçulmanos conquistaram grandes porções de terras a leste e a oeste. Depois partiram para o continente africano, como o Roberto explicou. Nessa península foram finalmente detidos pelos guerreiros francos, chegaram, e depois na Batalha de Poitiers, chegaram a ir para a Europa,
como o senhor Roberto falou, dominaram ali a região da Espanha e Portugal e só não foram para a França porque eles foram, né, derrotados ou impedidos de avançar pelos guerreiros da França, os francos, na Batalha de Poitiers, em 732. A conquista de terras, 100 anos depois, hein? Vamos lá, a morte de Maomé, 630. Né? A Batalha de Poitiers, 732. 100 anos depois, os califas conseguiram expandir, né, a expansão territorial árabe de uma maneira impressionante. A conquista de terras é ponto-chave do comércio para os árabes, se deu numa velocidade espantosa. Em 100, exatamente o que o professor está falando. Em 100 anos, a contar da morte de Maomé, criaram um imenso império, que ia desde as fronteiras da China, olha só isso, até o extremo oeste da Europa. Tem uma imagem aí, professor? Pronto, está aqui. Arábia Saudita, Meca, Omã e Iêmen, regiões atuais. Isso aqui é um mapa atual, mas para vocês entenderem das regiões atuais, como que ficou a expansão do Império Árabe, enfim, da expansão árabe. O que está nessa cor marrom é a região que Maomé conseguiu criar um Estado Islâmico ainda em vida. O seu legado é a unificação dessa região. Os califas já vão para a região do Egito, olha, Líbia. Depois, um outro grupo de califados passa aqui para a região da Argélia, Marrocos. Olha onde que eles chegam, na Península Ibérica, chamada Al-Andalus, que eles vão criar um califado Al-Andalus. Vão aqui para Paquistão, Afeganistão, Quirguistão, praticamente fronteira com a China. Região da Pérsia, eles dominaram toda, que seria hoje Iraque, Irã. Né, a Mesopotâmia foi dominada por eles. Antiga Mesopotâmia, atual Iraque. Aqui está os termos, né? A parte marrom, como o professor Roberto explicou, Maomé. Depois, durante o califado Rashidun, até bacana o nome, né? Parece Rashidun, a cor mais marronzinha. E depois, em amarelo, o califado Omíada, que chegou a dominar a Europa, em 661. Agora vamos junto comigo aqui. De acordo com o nosso estudo, o que foi a Hégira? Letra A, foi a mudança de Maomé de Meca para Yatreb, Medina? Não. Foi B, foi a criação da Caaba? Não. Foi letra C, foi a união do povo árabe através do islamismo? Não. Foi letra D, foi o domínio de Jerusalém pelos muçulmanos? Galerinha do sexto ano, letra A, B, C ou D? Qual? Muito bem, acertou! Mudança de Maomé de Meca para Yatreb, Medina. Professor, como que você esqueceu do poder da telecinese? Muito bem, fechou? Muçulmanos, como diz meu filho, só uma aí, né, papai? Só um pouquinho nós estudamos. Nossa, um tema assim que poderíamos ter 3, 4 aulas, um tema introdutório. Fica aí um convite para quem puder acessar mais informações, imagens, né, sobre esse período, sobre o tema islamismo, muito interessante. Professor, por que hoje a gente sempre relaciona com questões mais violentas, extremas? O extremismo tem em todas as religiões, pessoas radicais têm em todas as religiões, não só no islamismo. Isso é muito importante nós entendermos e desconstruir a imagem que nós temos do terrorismo sempre relacionado ao mundo árabe. Isso não tem nada a ver, terrorismo é uma coisa, mundo árabe é outra. E terrorismo tem várias questões, em várias religiões, em várias pessoas extremas, não apenas numa religião. Isso é muito importante nós quebrarmos essa visão que a mídia constrói, que o jornal, enfim, que passa-se através das redes sociais, inclusive, como se o mundo árabe estivesse relacionado. É outra coisa, tenham muito cuidado, galera, no sexto ano, estudem um pouquinho mais, inclusive, sobre esse tema aí. Combinado? Fechou? Próxima aula, 8, 9, domínios germanos, os reinos dos francos. Agora vamos para os reinos cristianizados dos povos germânicos. Fechou? Agradecimento a todos vocês, foco nos estudos, galerinha, força, curtir a Semana do Conhecimento? Eu curti, foi muito legal ir lá no museu. Um pouquinho de fé não faz mal a ninguém, né? Até a próxima. Fechou. Valeu!